O mercado de franquias no Brasil é um setor em constante crescimento, oferecendo oportunidades para empreendedores e investidores. Com uma ampla variedade de segmentos, desde alimentação até serviços e varejo, as franquias permitem que os negócios sejam expandidos com apoio de marcas consolidadas. No Brasil, o mercado de franquias é regulamentado pela Lei de Franquias, que estabelece diretrizes para a relação entre franqueadores e franqueados. Isso proporciona mais segurança e transparência para os investidores. O Entre Assuntos de hoje está começando para falar sobre as vantagens e dificuldades desse modelo de negócio. Para conversar mais sobre franquias, eu recebo aqui o empresário Darley Ferreira, empresário do setor de franquias. Seja muito bem-vindo à Opinião Ciel, Entre Assuntos. Vamos conversar aqui sobre um ramo de negócios instigante, que oferece aí inúmeras possibilidades. Investir em franquias é um bom negócio? É um excelente negócio você poder investir em franquia. Principalmente para quem está começando. São duas pontas. Aquele que está começando, que é empreendedor, está começando a empreender, e agora tem um movimento muito grande, já consolidado aqui no Brasil, que são multifranqueados. Então, são investidores mesmo, né? São investidores que compram mais do que uma marca em diversos segmentos, não necessariamente apenas de um. E isso é uma tendência, isso já é uma realidade nos Estados Unidos e aqui no Brasil. As grandes marcas, na verdade, hoje que nós temos já no Brasil, elas crescem sem vender franquia, somente quem está dentro da rede. Um dos desafios de quem quer empreender, começar em um negócio, de repente pensa, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que a minha marca vai emplacar? Será que o meu produto... Quando você investe aí numa franquia, queira sim, queira não, você já vislumbra, você já sabe que aquela marca, o que ela representa dentro do mercado. Essa seria uma vantagem? Também é outro fator, porque o modelo de negócio está pronto. O que é uma franquia? Franquia nada mais é do que um modelo testado, validado, aonde a gente consegue replicar esse modelo, seja São Paulo, no Ceará, Fortaleza, Nova York, Miami, enfim. É um negócio, então a chance de dar errado é muito pequena, é muito baixa. Agora vamos pensar assim, quando a gente fala mesmo em uma franquia, ela representa ali um produto, um segmento, algo específico. Quando você pensa em colocar um negócio e escolher a franquia, né? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer, né? Como é que eu devo me comportar? Qual é o passo a passo dessa cadeia para que eu consiga ali atingir o sucesso? Primeiro, se identificar com o nicho, procurar alguma coisa que você gosta e procurar uma marca forte, que tenha uma reputação, que tenha um histórico, né? Quem são os donos? O que esses donos, né? Quem está por trás dessa marca? Né? Tem alguma conexão com o nicho? Não tem? Então, isso é muito importante você buscar no mercado hoje. Que, diga de passagem, não é nada difícil. Hoje nós temos uma associação, aliás, hoje não, já há muito tempo, que é a ABF, que é a Associação Brasileira dos Franchise, e as grandes marcas de credibilidade são homologadas por essa associação. Então, tem um guia ali de franquia que você vai ter inúmeras marcas para poder escolher. Como é que funciona essa relação entre o detentor da marca e o franqueado, né? Como é que acontece essa negociação interna? Um casamento. É muito importante o franqueado entender que a franquia, você tem que seguir um modelo. Existe uma receita, né? Então, ele não pode fazer o que der na cabeça dele, né? Ele não pode vender um produto que não seja da marca, né? Então, eu sempre digo que se o franqueado entender que a política, contrato, regra, é isso que vai colocar o lucro no bolso dele. É nisso que ele vai se diferenciar no mercado,
principalmente de outras marcas. A gente está falando muito da questão da posição do franqueado, né? As vantagens para quem vai investir nisso e decide apostar numa franquia. Para o detentor da marca, né? O que é que leva à decisão de se tornar ali uma franquia? Quando ele quer franquear, você Isso. diz, primeiro que ele consegue escalar o negócio dele, né? Uma vez que ele já tem uma operação consolidada. Então, ele consegue ter uma escala com uma única operação já rodando. Por quê? É o conhecimento, né? É o modelo de negócio que ele criou, né? E ele formatou, e aí ele começa a se preparar para poder fazer a expansão em cima de vendas de unidades. Como é que está hoje o mercado brasileiro, né? A posição do Brasil dentro desse mercado de franquias? Só cresce. A gente, embora nós estamos vivendo um momento econômico, um momento político, mas nem isso sequer acaba atrapalhando, né? E pelo contrário, tem alguns nichos ainda que vão até bem demais, né? O nosso, por exemplo, a gente vem numa crescente já nos últimos 5 anos, e a gente não pode falar, não tem o que falar do mercado em si. Agora, essa expansão, como é que funciona assim, essa questão de você ser franqueado aqui no Brasil, fora do país? Há essas conexões também dentro e fora do país? Nós temos a nossa operação, a nossa marca, a Rapozel, que é uma rede de pet shop. Nós temos uma operação na América e a expansão aqui também no Brasil. Evidente que o mercado americano, você tem uma ambiência de negócio mais favorável. O Brasil, nem tanto, mas a gente acaba se adaptando, porque o mercado é um mercado excelente. Você pega o Brasil de norte a sul, aí, cada estado acaba sendo um país, na verdade, né? Então, tem as suas diferenças, mas tanto aqui quanto na América, é muito, muito bom o mercado do franchise. Você tocou num ponto agora que eu acho que vale a pena a gente falar mais sobre a escolha Você falou algo interessante, que é você escolher fazer o que gosta, né? Trabalhar com o que gosta, mas dentro dessa ambiência econômica, de mercado, a escolha do que você vai, com o que você vai trabalhar, que tipo de produto, dentro do mercado atual, do mundo econômico atual, isso vai pesar, né? O lugar onde você vai ter aquela loja física ou não física, enfim, online, essa escolha, ela vai pesar bastante no sucesso do negócio. Muito. E o franqueado tem que estar muito consciente que, embora ele está recebendo um modelo de negócio, tem que haver uma dedicação. O negócio não vai trabalhar por ele. Então, se ele tiver disciplina, né, tiver algumas características de uma pessoa disciplinada, coração aberto, ensinável, que a gente fala, né? Aquela pessoa que está aberta para poder aprender, e ele ser constante, o sucesso é inevitável. Não tem como não ter sucesso. Não tem como não ter resultado. Porque nós, dentro da nossa empresa, a gente tem essa responsabilidade de, quando um candidato entra no processo seletivo para se tornar um franqueado, a gente vai buscar o melhor ponto para ele. Enfim, a gente já tem essa expertise para poder entregar o negócio tudo bonitinho para ele, mas tem que trabalhar, tem que se dedicar. Essa parceria, ela começa antes, ela continua durante, tem um pós, ou normalmente tem um momento ali que há uma separação e se caminha sozinho? É um processo. No início, o franqueado está muito empolgado, muito entusiasmado com o investimento que ele está fazendo, com aquilo que ele está começando. A segunda etapa vem a realidade, né? Que é a vivência dentro do próprio negócio. E aí sim, a terceira, ele começa
a entrar num processo de maturidade, ele entender e respeitar o sistema de franquia e não querer desafiar o sistema de franquia e ser cumpridor de contrato. Porque se ele chegou até ali, foi graças à marca, ao processo, ao treinamento, tudo aquilo que o franqueador forneceu para ele, permitiu para ele que ele, né, que ele conseguisse construir aquela unidade, aquele negócio. Então, são etapas. O início, né, o meio, e aí depois, quando ele entende, né, ele está dentro do contexto do mercado, aí ele vai comprar a segunda unidade, a terceira, a quarta, que ele já entendeu como que o jogo funciona, né? Esses contratos, eles têm normalmente um formato mais ou menos parecido, ou cada franquia tem o seu modelo próprio? Cada franquia tem o seu modelo o seu negócio, o seu modelo de contrato, o seu modelo de negócio, né? Então, depende muito do segmento, cada um, né? Serviço, alimentação, cada um tem o seu modelo. Mas, de uma forma geral, se paga ali pelo uso da marca, uma divisão de lucro? Como é que funciona essa negociação? Geralmente, o candidato, para ele ingressar a uma rede, existe uma taxa de franquia que ele paga para poder entrar. Posterior a isso, ele vai ter, geralmente, a maioria, 90 e pouco por cento, ele vai pagar um royalties. Esse royalties pode ser um valor fixo, esse royalties pode ser um percentual em cima do faturamento dele e mais uma taxa de publicidade. Porque quem entrega o marketing para o franqueado, na maioria das vezes, é o franqueador. Então, ele simplesmente ele paga um percentual e o franqueador ele faz tudo para poder entregar o marketing para o franqueado. Essa relação, ela, de uma forma geral, esse percentual ele é durável? Ou o que leva a um rompimento? Isso pode acontecer, eventualmente, uma quebra de contrato? Há casos, são muitos, são poucos? Como é que funciona essa relação? Pode. Tem algumas pessoas que acabam ficando no meio, alguns franqueados ficam no meio do caminho, mas é muito baixo, né? É um índice muito baixo. Por quê? Pelo fato de ter esse modelo e já validado, e como existe também um processo seletivo para poder colocar um franqueado com o perfil dentro da rede, então o insucesso ele se torna o risco se torna para ambos os lados, se torna muito baixo, porque é muito ruim para o franqueador também, ele ter que fechar uma unidade, ele ter que né, perder um franqueado. Não é o interesse do franqueador. Até porque é como se a marca está ali associada, a loja da marca tal fechou, sim, né? Não é legal. Não é legal, não é bom, né? Então, basicamente é isso. Há um esforço prévio para que aquele negócio funcione e dê certo. Funcione, né? Hoje, por exemplo, se você analisar dentro do nosso processo seletivo da Rapunzel, que é a rede pet shop, se o candidato não amar bicho, não gostar, a conversa nem começa a conversa. Nem começa a conversa. Então, tudo começa ali numa seleção. É um processo seletivo. É um processo seletivo para a gente entender o perfil, as características, né? A visão, muitas das vezes, nem todos acabam tendo. Por isso que ele faz a opção por uma franquia. Mas a gente procura enxergar essas características. É quase que um casamento. É um casamento de fidelidade, de cumplicidade, né? É um casamento, literalmente. Darley, como é que você enxerga o Nordeste e o Ceará? A gente está num estado, numa região de grande potencial turístico, de grande movimentação financeira, né? Nós temos aí uma estrutura interna de estado, porto, né? É um estado que tem uma geografia que facilita um trânsito econômico e de negociação bem convidativo para empreendedores. Como é que você enxerga o Ceará como um polo convidativo para a geração de negócios? Olha, eu conheço esse Brasil muito bem, mas fazia tempo que eu não vinha ao Ceará.
eu fiquei surpreso com o crescimento que teve aqui em Fortaleza. Muitas marcas, às vezes, eles concentram muito naquele eixo Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. E o Brasil é muito maior do que isso. O mercado do Nordeste, especificamente o Ceará, até mesmo porque os fundadores da nossa marca, eles são cearense, né? Oh. Eles são cearense. Então, eu tenho certeza, pelo que eu vi e pelo que eu passei aqui ao longo desses dias, é um mercado com um potencial absurdo. E a gente olha com muito carinho aqui para Fortaleza e Ceará como um todo, e o Nordeste como um todo também. Acho interessante, assim, quando a gente fala de negócio de uma forma geral, a gente vai analisar de uma forma macro, no seu segmento, o segmento PET, por exemplo, quando você vai analisar aí um estado, você tem que ter um olhar como um todo, né? Como é que as pessoas daquele lugar tratam esse tipo de produto, né? Esse tipo de negócio, né? Como é que há essa ambiência, né? Aqui há uma Secretaria de Proteção Animal, como é que as pessoas, como é que o ambiente funciona nesse sentido? Vocês também trabalham com essa visão antes de implementar ali o negócio? Sim, a gente tem muito. A gente está vivendo hoje a era da informação, né? Então, a gente tem muita informação para poder chegar e ter essa certeza de mercado, de tendência. E hoje não existe mais fronteira, está todo mundo conectado, né? Você vê, o cearense sai daqui, vai para Nova York, abre uma rede lá, dá certo, e volta com expansão. Enfim, o mercado está aí para todo mundo. Uma facilidade de conexão muito Hoje grande. nós estamos. Tem que trabalhar, tem que ter coragem, né? Eu sempre digo que a vida, o que a vida nos cobra, né? A vida nos cobra coragem. Você tem que ter coragem e acreditar em si, né? O brasileiro tem muito complexo de vira-lata, né? De não acha que não é capaz, não acredita nele mesmo. E nós somos um povo incrível, né? Pessoas com histórias maravilhosas, enfim, é isso, tem que acreditar e ir para cima. Agora, uma pergunta que muitos se fazem ou devem se fazer, quando se fala em franquia, muita gente pensa, nossa, deve ser algo caríssimo, deve ser um investimento muito alto, por ter uma marca pronta, enfim. Isso é uma realidade? Quem Não, pretende fazer isso? É um mercado possível? não. Você tem tantas opções hoje no mercado, dentro de vários segmentos, e grandes marcas, hein? Marcas consolidadas, que você consegue fazer, consegue empreender investindo um valor muito baixo hoje, né? Então, isso é um mito, não retrata a realidade. Tem muitas opções de negócio. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aí uma orientação para quem quer entrar nesse segmento, um passo a passo, o que é que deve fazer, por onde começar. Deixasse aí uma pequena orientação para quem quer empreender nesse setor. É aquilo que eu falei para você. Primeiro, procurar o que você ama, o que você gosta, o que você se identifica. Dentro do segmento de franchise, veja a reputação de quem está por trás da marca, a história. Isso é muito importante. Qual é o posicionamento, né, da marca hoje dentro do mercado, né? Então, essas são as regras básicas. E arregaçar as mangas e trabalhar, que quem trabalha dá certo, não tem como. Acho que é importante também a gente colocar a autopreparação, né? Buscar também fazer um curso, buscar ali uma informação de empreendedorismo, buscar uma formação mínima, quem quer estar ali no mercado de investimento, estar antenado minimamente com o que acontece. Isso é importante. Não basta você simplesmente dominar uma técnica, né? Você tem que ter uma visão um pouquinho mais 360. E essas informações estão aí à disposição de todo mundo. Basta você, né? Inclusive, se não conseguir, tem profissionais que até te ajudam, né? A você abrir um pouquinho aí o campo de visão para poder buscar ter essas informações e poder tomar uma decisão com o pé no chão, né?
Agora, quanto à capacitação, muitas das vezes, a marca que você faz a opção, ela vai te formar, porque ela já tem toda ali a parte de treinamento, a parte da operação, enfim, vai dar, mas você ter essa visão mais 360 é fundamental. Então, empreender no setor de franquias é possível e é possível aqui no Ceará. É possível e muito, é um mercado maravilhoso, com um potencial absurdo. Queria que você deixasse o contato de vocês, como é que as pessoas podem encontrar, de repente conhecer o trabalho de vocês e entrar nesse mundo pet aí de franquias. A nossa marca se chama Rapozel, rapozeldoggroomer.com.br. Se você tirar o BR, o .com, você vai acessar o site dos Estados Unidos. Você vai ver que a língua apenas que vai mudar ali. E ali você vai ter todas as informações para poder chegar e poder contactar a gente. E a gente vai ficar muito feliz aí poder compartilhar, falar um pouquinho da nossa história e, mais do que isso, poder mostrar o nosso modelo de negócio. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. A gente fica por aqui e até a próxima.